Salve, salve, pessoas! Estamos aqui mais um dia em mais um episódio do podcast Giro do Saber, diretamente dos canais... Ops, dos canais não, né? Do canal de Piracicaba. Tô nervoso, gente. Muita conversa antes. Mentira, tô nervoso não. É emoção. E hoje temos o Michael. O André faltou hoje, gente. E depois a gente conversa sobre isso. Michael, mais uma Fala, vez com a galera. gente. Tudo bem? E o convidado super especial, Ed. Pode chamar de Ed, Ed? Pode, claro, por Tá favor, bom. até prefiro. Eu brinco que quando me chamam de Ed Carlos, e se me chamar de Ed Carlos Max ainda, eu já vou com medo, já vou tremendo, porque a experiência mostrou. Quando a minha mãe falava Ed Carlos, eu já ia com medo. Então pode chamar de Ed. Olha só, hein, como uma experiência marca. A mãe dele falava e alguma vez falou, porque ele fez alguma coisa não tão boa assim e ficou. Né? E talvez com você na sua casa aconteça a mesma coisa. Ouviu o nome completo, se for da esposa ou do marido, então, putz, aí... Cuidado. Então, e hoje a gente vai falar sobre autoestima e felicidade. Quer dizer, várias coisas. Eu acho que o Ed podia se apresentar, porque eu pedi pra ele mandar o currículo dele. Daí, na hora que eu olhei o espaço do Instagram, no Story, eu falei, mas não vai caber a foto e o currículo ao mesmo tempo. Daí, Ed, fique à vontade. Conta quem é você, que pergunta de 1 milhão, né? Quem sou eu? Quem é você? Conta aí tua trajeto, tua história e o quanto você estuda, porque pelo menos aqui nesse podcast isso vale muito a pena. Sim. Vale muito a pena. Tá bom, primeiro eu quero começar agradecendo a vocês dois e ao canal de Piracicaba por esse convite. É muito especial estar aqui falando com um público tão importante mesmo, que se dedica a entender, a se entender e a olhar para algumas questões que estão ligadas ao nosso próprio desenvolvimento com esse olhar tão rotineiro, sabe, do cotidiano, porque isso devia ser mesmo parte do nosso dia a dia, mas parece que é sempre um evento. A gente falar sobre nós mesmos parece que é um momento em que tudo para pra gente fazer aquilo. Então eu gosto muito desse jeito. É difícil, tipo, parece tarefa de, sei lá, de entrevista de emprego. Fala sobre você. E às vezes vira aquele cara chato na mesa, né? Nossa, vai ficar puxando esse papinho filosófico do eu. E é curioso porque quando eu olho pra terapia, e eu vou me apresentar daqui a pouquinho, é naquele momento em que as pessoas têm mais insights que transformam a vida delas. Então, pensar nisso, nesse contato, nessas conversas sobre o desenvolvimento como uma coisa chata, é pensar na vida como uma coisa chata. Não faz sentido. Então, apesar de todo esse olhar que eu tenho, eu comecei agradecendo, eu quero dizer de onde que vem isso. Eu sou psicólogo, a minha graduação foi em psicologia, mas essa graduação ela foi motivada por eu trabalhar em recursos humanos. Então eu trabalhava em RH, fazia cálculos diversos de departamento pessoal. Nem sei como eu conseguia fazer isso. Salário, você falta um dia. Você tinha essa função? Tinha. Gente, e eu fazia isso bem, viu? Por incrível que pareça, eu olho às vezes e falo, nossa, eu entendia disso. Como é que pode? E aí, em decorrência do contato que eu tive com as outras áreas do RH, eu falei, cara, eu vi o pessoal do recrutamento e seleção fazendo aquele trabalho e achava muito legal. Eu falava, eu queria fazer isso. E aí, conversando com aquelas pessoas, eu descobri que para fazer aquilo bem feito, as pessoas estudaram psicologia. Falei, eu também quero isso, então logo vou para psicologia. Eu fui para psicologia buscando um conhecimento que me fortalecesse numa atuação em RH. E aí, na faculdade, tive acesso e contato com um monte de outras coisas, mas continuei trabalhando em RH. Fiquei por quase 15 anos exclusivamente atuando em recursos humanos. A maior parte desse trabalho foi desenvolvendo líderes. Eu já no primeiro ano de faculdade saí dessa parte de cálculo, ainda bem, e fui trabalhar desenvolvendo líderes. Mas você trabalhava no setor de RH antes de fazer a faculdade? Sim. Por conta de um técnico em administração que eu estava finalizando, eu fui trabalhar como aprendiz e fui crescendo. Mas aí já no primeiro ano de faculdade, e aí dá uma distância de 1 ano mais ou menos, então eu fiquei 1 ano fazendo esses cálculos, depois já fui para recrutamento, seleção e treinamento. Era funcionário mesmo, um negócio sério mesmo. Tinha uma responsabilidade porque a empresa trabalhava no Brasil todo. Então eu tinha contato com o Ministério do Trabalho, com sindicatos, era um negócio bem intenso e tenso, mas eu gostava. Aí fui para psicologia, trabalhei desenvolvendo líderes usando a psicologia. E como eu estava em RH, eu falei, cara, terminei a faculdade, acho que é hora de eu buscar uma pós. Fui para o MBA. E eu falava, eu não quero ter a visão do RH, eu não quero ter o MBA em gestão de pessoas, porque isso já tenho no meu dia a dia. Eu quero ter a visão dos líderes, que são as pessoas que eu trabalho desenvolvendo. Por conta disso, eu fiz um MBA em gestão de negócios. Então eu queria ter essa visão. Só que aí eu tive contato com umas matérias muito... Que não tinha relação com psicologia necessariamente. Exatamente. E aí eu falei, tô sentindo saudades da psicologia.
Por conta disso, eu fiz uma especialização em neuropsicologia. Então eu falei, eu acho que é um tema que me interessa muito, porque eu via muita coisa acontecendo, principalmente nas relações entre os líderes ou entre as pessoas na empresa. Eu falava, alguma coisa explica isso. E fui buscar essa explicação na neuropsicologia. Então veja que a minha formação, ainda em neuropsicologia, estava guiada por uma atuação em RH. E aí, fazendo esse relacionamento dentro da empresa. Exatamente. E aí eu senti falta também, Michael, depois da explicação da especialização em neuropsicologia, de uma explicação mais social, que explicasse até as raízes do nosso comportamento como sociedade. E aí, por conta disso, eu fui atrás de uma pós-graduação em sociologia. Fiz essa pós-graduação, então hoje eu tenho essa pós-graduação e sou apaixonado. E curioso que depois de todo esse desenvolvimento para entender o ser humano nas organizações, nas empresas, falei, cara, acho que deu. Não quero mais ficar full time nisso. E aí decidi fazer uma migração, uma mudança de carreira. Eu fiz essa transição com muito cuidado, porque eu tive que deixar uma carreira bem sólida e bem promissora. Quando eu olhava assim para os próximos passos que eu poderia dar, eram passos muito atraentes do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, pensando no cargo, do ponto de vista do impacto que eu ia ter. Então foi uma decisão muito corajosa, mas eu me orgulho de ter tomado. Então, o Ed, social também no sentido de vencer na vida. Sabe aquele estereótipo do sujeito que entra para estudar, sai, faz uma faculdade, chega numa grande empresa, sabe? E aí contato com vários lugares do mundo, usando vários idiomas diferentes, tendo que fazer ações que impactavam globalmente algumas coisas que a empresa fazia, tendo contato com pessoas de importância, inclusive de tomada de decisões que, dependendo do que ele tomasse de decisão, ia sair na televisão. Então eu tinha esse nível de contato e eu olhava quais vão ser os próximos passos. Então tomar essa decisão foi bem corajoso, mas eu acho que eu fui muito motivado por esse interesse de transformar a vida das pessoas. Sim. No RH eu fazia isso? Claro que fazia, mas tinham várias esferas que interferiam naquilo. E aí eu fui para psicologia clínica, onde eu tô hoje. Eu comecei a viajar aqui, talvez a gente vai entrar nesse assunto. Ele tá só na terceira pausa. Como o seu sistema como o teu sistema de recompensa agia em todo esse cenário e como que foi fazer essa migração, tipo, não, tá bom, beleza. Eu tenho todas essas recompensas e projeto mais recompensas ainda, mas acho que deu pra mim que eu vou tipo, como é complexo fazer toda essa mudança. Eu até falei pra vocês mais cedo que tem ele é físico, um autor físico que é o Leonard Mlodinow. E ele falou que o nosso sistema de recompensa ele se divide em duas frentes, o gostar e o querer. Então, quando a gente pensa sobre o gostar, eu tava ali fazendo aquilo que eu até então gostava, e que foi o que eu quis no passado, mas em algum momento isso deixou de se encontrar no meu sistema de recompensa. Então, ainda que eu quisesse aquilo, eu não gostava mais. Então, não que eu não gostasse a ponto de ficar insuportável. Hoje eu ainda trabalho com parcerias de empresa. Amanhã, eu tenho uma palestra amanhã e um treinamento no sábado. Então, eu ainda continuo atuando com desenvolvimento de líderes e treinamento de maneira geral. Mas isso deixou de ser o foco ou a única atuação possível. Eu fui buscar esse gostar, que não estava acontecendo no RH, em outras áreas. Então, por conta disso, eu fui para psicologia clínica. E para ir para lá, eu não me sentia completamente pronto, apesar de toda essa formação. E eu fiz uma outra especialização, finalizei há 2 meses, em psicologia clínica, baseado numa terapia, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Mas, ao longo desse trajeto, eu também me formei em orientação profissional de carreira, porque eu, trabalhando em RH, eu tinha que ajudar essas pessoas. Ele tem 63 anos, tá, gente? Começa a fazer as contas, caralho! Se a gente fosse pensar em idade psicológica, sim, devo ter 85, porque, olha, eu gosto de tomar sopa, eu gosto de televisão alta, gosto de ficar em casa, então eu não sou aquela pessoa que fala, vamos sair agora à noite, falo, não, deixa aqui. Vamos fazer... Qual outra opção? Tomar uma sopinha, e olha lá. E também fiz uma especialização, não foi uma especialização, foi uma formação em psicologia econômica. A psicologia econômica é o que a gente chamava até então de economia comportamental, que era o estudo do ser humano na relação com tomadas de decisões, principalmente em contextos financeiros. E isso começou a aparecer muito no meu dia a dia. Eu falava, nossa, eu percebo que tem pessoas que estão, sei lá, ganhando milhões, e eu tenho clientes que estão nessa situação, ganhando milhões, e a pessoa chega para mim e diz assim, Ed, esse dinheiro não é suficiente para mim. E eu tenho pessoas que
ganham alguns milhares de reais, mas nem se comparam com esses milhões, e dizem, Ed, eu sou tão abençoado por ter essa vida, e eu tô falando às vezes de um salário que aquele cara que ganha milhões usa para pagar o convênio médico dele. E esse cara é a renda da vida dele, do mês dele. Então, essa discrepância me fez ter essa curiosidade de, cara, por que a gente olha pro dinheiro desse jeito? Aí eu fui buscar essa resposta na psicologia econômica. Muito legal. Caramba, a gente falou que isso nos bastidores, né? É uma forma bem simplista essa que eu vou dizer, mas tem uma relação com a percepção, né? Isso é muito intrigante, né? Como as coisas não valem necessariamente de forma absoluta. De repente, 1 milhão depende de quem é que tá olhando e quem é que é o dono desse 1 milhão, né? Sim. Falando de dinheiro. Eu até comentei num outro evento que eu fui, no outro podcast, que o Arnold Schwarzenegger disse, gente, eu hoje tenho, sei lá, 50 milhões, mas eu não sou mais feliz do que quando eu tinha 48 milhões. E a gente tá falando de 2 milhões. Se eu colocasse 2 milhões de reais aqui, a gente provavelmente gargalhar. E pra ele não faz diferença. Em números absolutos é bastante. É a mesma coisa, entende? É 2 milhões. Mas por que pra ele, quando você tem 48 e não dá essa distância de felicidade que a gente sente, entende? Então, é muito intrigante isso. Sim. E se deixar, gente, eu tenho mais planos para outras pós-graduações. Mas eu prometi que eu vou parar, eu já tinha prometido há um tempo atrás, não cumpri, então eu tô prometendo e falando em vários lugares, mas eu sei que eu não vou cumprir. Mas enquanto é bom, né? Quando você, provavelmente foi o que te fez mudar de ramo. Sim. Essa coisa do significado. Sim, né? sim. Cara, se faz sentido, é significativo, né? Ainda mais... Eu penso, falando de psicologia, sendo psicólogo, olhando para o próprio comportamento, né, para a própria percepção. O fazer e não fazer deve ter uma relação muito, muito gostosa, né? Sim. Pelo menos foi isso que eu senti olhando para a neurociência, agora da perspectiva da psicologia, estudando psicologia. Cara, olha que intrigante como as coisas são e não são Exatamente. ao mesmo tempo. Eu acho que esse prazer em perceber que tem muita coisa, que você já sabe muita coisa, mas tem muita coisa que eu não sei. E quanto mais eu vou vasculhando esse terreno, eu vou descobrindo coisas que, caramba, que fazem muito sentido, talvez isso seja o combustível para não, vou estudar mais. Não, vou ler um livrinho a mais. Deixa eu ler mais uns 4, 5 artigos aqui. Deixa eu fazer mais uma pós, vai. E aí você vai, cara... De repente, mas por que você fez tudo isso? Porque uma coisa foi levando a outra, né? Eu abri um artigo, gostei de um artigo, fui ver quais são os autores, tinha mais 15. Abri mais 15 artigos, aí você vai... Você assistiu aquele A Origem, do Leonardo DiCaprio? Eles entram no sonho? Não, esse eu não sou muito de filme porque eu sou idoso, né? Lembra disso? Então não vai... não vai pegar muito. Pegada Matrix, assim, sabe? Essa coisa de realidade e não realidade. Só que eles entram no sonho das pessoas. Que legal. E cada agente do sonho tem um objeto. E esse objeto significa se ele está acordado ou se ele está no sonho. Então me parece que tudo isso para introduzir o que eu vou dizer agora. Me parece que a hora que para no meio do dia, não necessariamente no meio do dia, pode ser de manhã ou à noite, pergunta, por que é que eu estou fazendo isso mesmo? A hora que você tem uma resposta básica, né? Não básica no sentido de simples e simplista. Básica no sentido de, então é aqui que eu estou me apoiando. A base é essa, né? Aqui que eu estou me apoiando para que talvez, né? É como se fosse valorizando o processo ao invés do fim. É aqui que eu estou me apoiando. E talvez eu chegue em determinado lugar, mas eu sei que o próximo passo é ali, ó. Que é ler o próximo livro, que é fazer a próxima pós. Ou sentar um pouco no sofá, conversar com a minha esposa, com o meu filho, com o meu esposo. Sabe, essa coisa do processo nunca fez tanto sentido na minha vida. Sim, com certeza. E é impressionante porque quando eu falo com esses clientes que são mais orientados pelo resultado, e eu digo, olha agora pro processo, você não precisa mudar o seu jeito de viver, mas nesse momento aqui comigo, enquanto você está aqui comigo, vamos olhar pro processo? Aí o cara fala, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Então isso é possível, falando ainda sobre felicidade, legal. É possível, por conta da sua percepção, você ser feliz sem você perceber. Assim como é possível você ser infeliz e você tá num piloto automático tão intenso que você não para pensar sobre isso. E quando você para, às vezes tem gente que tem a sensação de que é tarde demais para fazer uma mudança. Isso é muito triste, né? Sim. Esse lance que você falou da felicidade, e a gente falou um pouco sobre isso antes de começar ao vivo, de repente a pessoa, ela é feliz, ela já tem tanta coisa acontecendo de gostoso, de prazeroso na vida dela, só que talvez a felicidade que o fulano de tal diz em tal lugar, ela não encontrou. Ou ela não conseguiu personificar a felicidade que ela tem hoje e falar, putz, mas feliz mesmo é aquela pessoa ali, ó, que tá fazendo isso. Né? Então deixa de perceber nesses, vou falar pequenos, mas de repente nem são tão pequenos assim, nesses detalhes, que o processo está sendo muito mais prazeroso do que ela mesma tem essa percepção. A gente tende a medir a nossa felicidade em termos subjetivos. E aí quando eu falo isso, termos subjetivos, porque a definição de felicidade para a psicologia positiva, que é quem estuda na psicologia a felicidade, é bem-estar subjetivo. Então a gente mede felicidade em termos muito subjetivos. Só que a gente, quando pensa, será que eu sou feliz ou não? E a gente tenta dar uma resposta de sim ou não, a gente sente que está se enganando. Então a gente tenta objetivamente
objetivizar a subjetividade. Como que a gente faz isso? Olhando para termos absolutos. Exato. Quanto eu ganho, quanto o outro ganha. A casa que eu moro, a casa que o outro mora. A gente não tem acesso à subjetividade do outro para saber se ele é feliz ou não. É como se ele fizesse uma pesquisa científica mal feita, né? Porque ele compara, né? Ele compara, daí ele coloca o efeito placebo de... Não, porque se isso acontecesse, aí sim eu seria feliz. Daí ele fica, não, talvez essa seja a opção. Então é um efeito bem vagabundo, assim, da percepção. E é difícil também, né, Ed, porque a quantidade de informações, ela é muito abundante hoje, né? E eu vejo o quanto é hipnotizante as redes sociais, por exemplo. Tem um termo, infoxicação, que é a intoxicação pela informação. Isso. A gente nem tem TV em casa, assim, por exemplo. A gente tem um canal do YouTube, que a gente consegue ver, mas meu filho que assiste, mas a gente não tem mais nenhum streaming e nem um canal aberto. Isso nos faz bem. Por outro lado, se eu quiser, eu tenho tudo isso aqui. Exatamente. Né? Ou seja, eu não faço determinada coisa, mas tenho a possibilidade de. E então a gente usa para outros meios. Mas mesmo assim, cara, como é fugaz, assim, as saídas das informações, o quanto chega. E às vezes você entra numa coisa, por exemplo, que eu gosto de estudar comportamento, a parte cognitiva, eu gosto muito disso. E aí você tá rolando, de repente, um autor, um escritor ou um professor no Instagram, daí a próxima informação não tem nada a ver. É um cara tirando racha de moto, você fica... Porque é um entretenimento puro isso. Depois é um cachorro brigando com um gato. Daqui a pouco eu tô vendo um cara na montanha, no mar. Sim. Daí você fica lá rolando e não tem fim. E aí entra na questão do sistema de recompensa, né? Exatamente. Nossa, quanto aquilo é gostoso. Como um chocolate inteiro em 30 segundos, fala, puta, que cagada. Nem me dei conta. Não consegui frear o comportamento. Exatamente. Ô Ed, quando o Michael falou assim, se o tema for esse e tal, tem uma pegada sobre a felicidade que às vezes me incomoda, que assim, ao mesmo tempo que é difícil para algumas pessoas, e aí vamos colocar dentro desse pacote aí, perceber quais são os acontecimentos diários que fazem que você seja feliz, que vocês tenham essa sensação de felicidade e tudo mais. Por outro lado, eu também percebo que existe uma tendência social, e aí foi que você falou que o ser humano é biopsicossocial, isso, né? Isso mesmo. É uma tendência social em tentar inserir na gente um peso, uma necessidade de ser feliz sempre. Não, você não pode ficar puto, você não pode estar triste, você tem que estar feliz sempre. Você tem que encontrar, porque se você bateu o carro, não, mas você agradece ao céu, não sei o que lá. Agradece porra nenhuma, bateu o carro, tá... Então, como você percebe isso, ou faz sentido isso? Sim, a gente tem um termo também para isso, que é a positividade tóxica. A gente falou da infoxicação, que é a intoxicação pela informação, mas existe também a positividade tóxica, que intoxica a gente no sentido de fazer mal, de parecer que alguma coisa não está te fazendo se sentir bem fisicamente falando, exatamente por isso, porque parece que cria uma dissonância. Eu tô sentindo uma coisa, eu deveria sentir outra. E se você se obriga a sentir aquilo, você tem que ignorar o que de fato você tá sentindo. Mas não é uma coisa que você consegue manter por muito tempo, porque fica duas ideias opostas brigando dentro de você. E aí aquilo não é felicidade. Tem até uma frase, eu não lembro quem é o autor, até peço desculpas a vocês, mas que ele disse que felicidade é quando aquilo que você pensa, sente e faz e fala estão em harmonia. Então, eu acho que é o... Oh, meu Deus. O Benjamin Franklin, eu não tenho certeza se é ele ou Martin Luther King, é um desses famosos. Mas ele diz que a felicidade é quando o que você pensa, sente, fala e faz estão em harmonia. Então, pensa, você bateu o carro, como é o exemplo que você disse. Você tá bravo. Em vez de você... Tá puto. Putíssimo. E em vez de você se sentir puto, você tenta se sentir feliz ou grato por isso, você não tem como alcançar igual as pessoas que perdem um voo, aí o avião cai. Porra, depois que o avião caiu, beleza, mas na hora eu não posso... E é curioso que, às vezes, como a gente é biopsicossocial, aí você pensa, nossa, que bom que eu não peguei o voo, mas tá bom, mas, nossa, e as pessoas que pegaram, gente? Pelo amor de Deus, por que as outras pessoas são menos especiais? Então, essas explicações, elas são muito úteis do ponto de vista individual, mas socialmente elas não se sustentam. A Bruna mandou aqui, Ed é sensacional, Bruna Roberta. Conhece? Conheço. Eu olhei aqui, conheço. Inclusive, Bruno, um abração. Fico feliz de você estar aqui. A gente vai se ver daqui a pouquinho, né? Boa. Então, esse lance da felicidade, aquele lance tipo, a pessoa que acorda 5 horas da manhã sorrindo, pulando, saltitando. Sim. E geralmente ela é casada com alguém que odeia acordar cedo. Aí como é criar esse...
Essa harmonia dentro de uma casa. Sim, e é curioso porque assim, a gente sempre pensa num equilíbrio em que cada um deixa de ser quem é um pouco, sabe? Então assim, ó, o jeito certo de você equalizar isso aí é você, o cara que é super alegre, ser menos alegre, e o cara que é mais... Mais bruto. Ser menos bruto. E na prática isso não funciona. O que vai funcionar é você ter consciência de que cada um tem o seu jeito e ok, é isso, tamo junto, é como se você olhasse e entendesse assim, vou ter que subir esse monte aqui. Não adianta eu imaginar que eu vou subir de escada rolante, não, eu vou subir com um rapel. E essa subida, ela vai ser desprazerosa em alguns momentos. Tanto que existem algumas definições de felicidade que elas são conflitantes, e aí alguns autores hoje, mais contemporâneos, eles tentam conciliar. As duas definições mais clássicas para felicidade são uma que diz assim, ó, felicidade é você ter prazer, é você estar bem, é você não sentir fome nem sede, você ter acesso a coisas que aguçem de maneira benéfica os seus sentidos. Essa é a visão de felicidade. Então, se eu tô triste, eu não tô feliz. Se eu tô com uma dor, eu não tô feliz. Se eu tô sentindo falta de alguma coisa, eu não tô feliz. Bem perigoso. Né? Aí é muito louco que até parece óbvio, mas essa fala, ela é muitas vezes colocada à prova, tipo assim, você tem que deixar seus problemas de lado. Você tem que ser outra pessoa que... Beleza, pode ser que consiga 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas algo não se sustenta a longo prazo. Tanto que a outra visão de felicidade que é conflitante com essa aqui a gente chama de hedonismo, porque ela olha pro prazer. E edos vem de prazer, acho que é da raiz grega, enfim. E aí, a outra vertente, ela diz assim, ó, não, a felicidade é você ter um destino, um guia, um norte pra onde você olha e fala, é ali que eu quero chegar, ou é aquilo que eu quero ser. E aí, essa visão, ela é chamada de eudaimonia. Ela diz assim, ó, é possível você ser feliz mesmo se você estiver com dor. Porque, às vezes, a dor que você sente, ela te leva para um prazer maior, para uma felicidade maior no futuro. Então, você não sabe que se você é feliz agora ou não. Você só vai saber se você é feliz depois, no final de tudo. E aí, quer um exemplo? A prancha na academia. Você vai na academia ou no exercício físico, você fica 1 minuto naquela prancha. Sofrendo. É desprazeroso. Porém, quando você olha pro seu corpo, por alguma razão definida, aquele abdômen que todo mundo sonha em ter, você fica feliz com aquilo, entende? Eu tenho um exemplo que é muito legal, cara. Por exemplo, você colocar seu filho com 2 anos de idade num colégio particular, porque isso faz parte do que você acredita. Ainda mais experimentando escola dentro da escola, comparando realidades, e aí é uma quantidade de informações que eu não vou mencionar agora. Você paga, e a escola sobe todo ano, e ele chega a sair do terceiro colegial, pode ser que tenha várias percepções, mas uma delas é do tipo, cara, eu fiz a minha parte. Sabe, no sentido de, ralei pra caramba. E aí, se no meio do caminho, o rapazinho ou rapazinha, que é seu filho, fala assim, obrigado pai, obrigado mãe. Nossa. E aí, só que se isso não estiver bem claro no processo, então é intrigante, não sei se você concorda. Me parece que os dois perfis de felicidade, eles são... complementares, né? Complementares, né? A questão, daí, de acordo com o que o Fabrício falou, é que me parece assim, ó. Quando você compra um produto simplista, e tem um monte, me parece que você tá comprando uma BMW 2004, achando que é uma BMW 2020, entendeu? Fala, pô, eu tenho uma BMW. Cara, ela veio cheio de problemas, você vai gastar uma puta nota, só que você não fez a pesquisa. Você não foi atrás de verificar se aquele consumo, né, ele tinha uma relação mais hedônica ou eudaimônica. E aí eu fico pensando que essa pergunta, ela não é fácil de responder porque a gente não conhece a motivação ou as raízes da tomada de decisão dessa pessoa. Mas tem um autor, o Paul Dolan, ele é um cientista social inglês. E ele fala que não dá pra você dizer que a felicidade é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então ele diz assim, ó, não dá pra ser um equilíbrio perfeito 50% hedonismo, 50% eudaimonia. Mas você precisa olhar no seu dia a dia se você é uma pessoa que valoriza mais o hedonismo ou se você valoriza mais a eudaimonia. Legal. E se você se relaciona com o oposto, e aí você vai entender por que será que a gente briga tanto. É isso. Eu vou dar um exemplo pessoal. Minha mãe que me perdoe, mas eu vou dar esse exemplo. Os meus pais, eles são de origem muito humilde. Muito mesmo, assim. A ponto de ter histórias que, se eu contasse aqui, a gente choraria os 3 juntos. Melhor não. E aí, eles aprenderam que o dinheiro não era um recurso abundante na vida deles. Então, não dava pra você saber se você vai ter amanhã. E olha as respostas que eles desenvolveram. O meu pai, ele é muito mais da eudaimonia. Então, assim, ó, eu não sei se eu vou ter o dinheiro amanhã, então eu preciso guardar esse dinheiro pra, enfim. E a minha mãe é muito mais do hedonismo. Eu não sei se eu vou ter o dinheiro amanhã, então eu preciso aproveitar hoje que eu tenho. E os dois se casaram.
não precisa dizer muita coisa. Eles tiveram que fazer algum tipo de ajuste ali, até pra conseguir criar os 3 filhos. E a gente tá aqui, eu tô aqui com vocês hoje, então funcionou esse ajuste. Não foi um equilíbrio 100% ou 50% de um, 50% de outro. Não foi assim que aconteceu. Mas esse exemplo é só uma ilustração daquilo que a gente estava falando sobre o quanto a gente pode ter divergências e essas divergências não serem incompatibilidades. Elas serem complementariedades. Mas não é fácil, porque a gente sempre quer... Fala. É que me parece, é difícil, né? Rapidão. Ó, a Laís Bigoto mandou aqui. É sempre especial ouvir o Ed. Ah. Laís Bigoto. Mais um abraço também pra Laís. É muito especial conhecer uma história tão incrível também de uma pessoa que passou por tantos processos na vida e construiu... Sabe aquela flor que você olha e fala assim, nossa, essa flor nasceu num solo... não vou dizer Tinha tudo pra dar merda. E de repente tá ali, assim, Legal. exalando um aroma que inspira outras pessoas. Legal. E é bom que ela saiba isso, porque faz uma diferença enorme no processo. Faz, exatamente. E aí, eu tava falando assim, como é difícil a gente escolher palavras para nos comunicarmos, né? Mas eu quero dar ênfase, assim, para quem nos ouve, que é uma questão de esforço, no sentido de não é tão simples tramar todo esse conhecimento, de poder recolher a maior quantidade possível de informações, porém, me parece vital, mas eu quero tomar cuidado com isso para não virar uma obrigação, no sentido de os resultados, eles são interessantes porque você consegue, não vou dizer quantificar, mas olhar com mais cuidado para cada vertente da tua vida. Sim. E eu acho, cara, que de forma bem simplista, o lance da máscara de oxigênio no avião, ela é muito fundamental. Colocar em você primeiro. Porque a hora que você tá bem, você reflete nas pessoas ao seu redor. Sim. E acho que é muito interessante você permitir que, eu não consigo atingir todo mundo. Cara, não tá no seu controle. E essa palavra é demais, né, Ed? Acho que você podia falar sobre isso em relação à felicidade e autoestima. Controle é uma palavra muito tacanha, né? No sentido de, ela é ofensiva, ela pesa. Porque lidar com o controle e saber que você não tem controle sobre todas as circunstâncias, às vezes já é uma dissonância cognitiva avassaladora. Tanto que a gente pensa que a autoestima e a felicidade, eles são características individuais, ou seja, é uma coisa minha, é minha responsabilidade, sou eu que tenho que trabalhar em cima disso. E isso, no mínimo, tá incompleto. Por quê? Porque quando a gente olha, até pelo que você disse da reunião de informações, o processo de juntar informações, ainda que você não queira, ainda que você não saiba, você faz isso. O que você pensa sobre você foi ensinado pra você. E aí, e se fosse uma outra família em que você tivesse nascido? E se fosse uma outra cidade, um outro país, uma outra cultura? Sim. Como será que seria essa sua autoestima e até essa sua felicidade, essa busca pela felicidade? Eu vejo pessoas que vão até a mim na clínica e elas me contam histórias e eu falo, olha, isso que você pensa foi ensinado pra você. E às vezes esse ensinamento não é alguém que senta com você e te dá um curso. Às vezes é o jeito que você é tratado pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos colegas da escola, pelos professores. E aí, isso vai criando quase meio que em você um filtro, em que as informações que combinam com esse quebra-cabeças, as peças que se encaixam, elas ficam. Agora, se de repente você sempre é maltratado, e aí vem alguém e te trata bem, pode até ser prazeroso, mas é uma peça que não encaixa no seu quebra-cabeças. E esse quebra-cabeças não foi você que construiu, você foi recebendo peças à medida que você foi vivendo as suas experiências. E não são peças assim bem formatadas, né? São acontecimentos sutis, é uma frase, eu escutei essa palavra, eu achei o máximo. A prosódia do discurso, sabe? Tipo, viu, vai fazer sua atividade agora, diferente do vai fazer sua atividade agora, é só o tom e a altura da frase. E aí, e essa é uma questão interessante da parte do do psicossocial, que o teu cérebro, ele administra essa percepção de ataque. Sim. Só que às vezes você não se dá conta que está sendo atacado. Aí sua amígdala fica hipersensível, e você fica uma pessoa hipersensível ao estímulo. E começa a deturpar a percepção. Eu não sei se eu estou sendo atacado, mas eu começo a interpretar acontecimentos como ataque. E aí, Michael, quando isso acontece, é muito comum a pessoa, ela virar uma chave dentro dela que não faz ela buscar o que ela quer. Faz ela trabalhar na vida, viver, evitando o que ela não quer. Então, assim, eu busco evitar ser criticado. Então, eu faço tudo perfeito. As pessoas, quando olham a ponta do iceberg, falam, nossa, você é competente. Você é uma pessoa que faz as outras se sentirem bem. Você é incrível. Mas quando a gente vai olhar para aquela pessoa, o máximo de felicidade que ela alcança é o alívio. Por quê? Porque ela não é incompetente, ou ela não é inútil, ou ela não é o que disseram que ela era, ou que ela temeu ser a vida toda. E essa pessoa não encontra necessariamente a felicidade, ela encontra o alívio. Faz uma grande diferença quando a pessoa... Ela mais se esquiva de alguma situação que pode trazer esse desconforto do que, não, eu vou tentar algo.
Ah, mas porque meu pai falava pra mim que eu não posso fazer tal coisa. Minha mãe falava tal coisa. Tá relacionado totalmente à autoestima, né? Exatamente, porque a autoestima, ela não começa, ela é alto, mas ela começa sendo hétero, no sentido de ser fora. Tem até a teoria do Vygotsky que é isso, ele diz que a linguagem, ela é um produto social. Você pode ver a criança tá lá brincando, e a criança brinca sozinha no começo, assim, nem só brincando, de fazer sonzinhos. À medida que a criança começa a ter contato com a linguagem, ela começa a brincar imitando situações que ela tá vivendo. Sim. E aí, com o tempo, essa linguagem que tá fora da criança, ela vai sendo internalizada e a criança não precisa mais falar. Então ela não vai dizer assim, vou pegar o carrinho e vou levar pra garagem. Não, ela faz isso sem precisar falar. Sim. Então veja que começa fora, alguém diz, a criança percebe aquilo, guarda aquilo na memória, mas esse guardar na memória, ele precisa de um estabelecimento, de um reforço. E isso acontece mediante a repetição sonora por parte da criança e depois não é necessário, porque aquela memória foi consolidada e a criança pensa sobre E aquilo. a partir daquilo é verdade pra ela. Exatamente. E aí você nasce, e aí sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, todo mundo tá lá assim, ó, sim, não. E o cérebro tá aqui, ó, sim, não. E Michael, a palavra que a gente mais ouve na nossa primeira década de vida é não. E aí tem a questão do significado, né? Que ela vai incorporando o significado, decodificando esse código, né? Porque é um estímulo sensorial. Então, o organismo sempre se relaciona com o meio por meio dos 5 sentidos. Exato. Daí sim, não alto, não baixo, não pode. Não E ela fica ali. E ela não percebe, né? Imagine, criança. O aparato biológico dela faz isso de forma esplêndida. E aí, Michael, sabe a que conclusão que ela chega? Que essa quantidade de nãos externos é um não, ela. Então não é o não o copo, não a tomada, não o tapete, não. O não sou eu. Sim. Eu sou o não. Eu sou deslocado. Eu que estou errado. Então, não tô dizendo que isso é uma condenação, que, nossa, todo mundo vai ser assim. Não, gente, não é isso. Os nossos relacionamentos, eles têm várias camadas, mesmo na infância. Tem a camada do toque, do afeto, eu falo assim, do toque físico. Tem a camada das palavras, tem a camada da saciedade, da saciação, da saciedade mesmo, das nossas necessidades. Então tem tudo isso. É como se as experiências fossem se sedimentando. Assim, Em camadas como uma cebola, né? Só que interdependentes. Não necessariamente a primeira ou a segunda vai se manifestar totalmente. Exato. Uma Só hierarquia. que é como se... Exatamente. Deixa eu ver se faz sentido. É como se você vai adicionando temperos, você joga sal, e no final das contas tem um sabor. Você não sabe o quanto de sal tem ali, ou quanto de pato. Nossa, Agora agora não eu senti consegue isso. separar. Depois, não, agora tira o sal, agora tira a pimenta, agora Acho que tira... é melhor do que o sedimentar, né? Como se fosse visível. Sim, Não sim. é necessariamente visível. Não é. E aí eu fico assim, uma coisa que me inquieta é como esse adulto que passou por todo esse processo, ele vai se comportar. Porque atualmente nós temos muitas... Vamos pensar que o meu pai, ele tinha algumas referências. Quais eram as referências dele? Era o pai dele, era um ciclo de familiar mais restrito e tudo mais. Ele não tinha tanto acesso à informação, não porque ele não tinha acesso, porque ele não tinha tanta informação, Sim. né? Aí hoje, a gente tem essa primeira parte da nossa vida, infância até adolescência. Aí chega um adulto e recebe uma caralhada de informação de um monte de gente, aí que algumas vezes são conflituosas entre o que minha mãe e meu pai me ensinaram, o que eu aprendi em tal lugar, o que o influencer, que eu tô pegando bastante esse lance do influencer, o que o cara que tá no YouTube, no Instagram, não sei lá onde, tá vendendo e ele fala, ele tem uma oralidade pra falar aquilo, ele consegue encontrar os gatilhos mentais, não sei o que lá, e me convence tão bem. Só que então, tipo, como lidar com toda o quanto esse conflito de informações interfere na nossa felicidade, na nossa autoestima. Sim. Vamos a pergunta simples aí. Mas ó, eu acho que isso que ele tá falando, isso que o Fabrício tá trazendo, é uma questão maravilhosa. Por quê? Porque a pergunta dele veio no nível assim, como que a gente lida com isso? Mas isso é uma característica social. Não é uma ação, um comportamento individual que vai fazer uma transformação dessa situação. Isso é social. E, gente, não dá pra mudar. Quer um exemplo? Hoje em dia, as crianças, elas têm acesso a vários, sei lá, aparelhos como o celular, o tablet e tudo mais, que os avós não tiveram. Então, na nossa infância, ou na infância das gerações anteriores, os nossos avós, eles sabiam muitas coisas que a gente olhava e admirava. Nossa, essa pessoa sabe muito. Essa pessoa sabe muito mais que eu. Hoje em dia, é muito comum o avô chegar com o celular e falar, conserta meu celular que quebrou. Exatamente. E aí aquela criança de 7 anos, olha, tipo, não quebrou. O que aconteceu é que você, sei lá, ampliou o zoom. E aí o avô fala assim, Jesus, o que será que é isso? O que é o zoom? E aí
vai. Ou então assim, é só você fazer isso. Eu vejo até pelo repertório que as crianças hoje estão utilizando. Eu tenho uma sobrinha que hoje ela tem 10 anos. Mas quando ela tinha 4 anos atrás, eu cheguei e falei, nossa, Yasmin, que brinquedinho bonito, era uma bolsinha. E ela com 6 anos. Ela olhou pra mim e falou assim, tio Ed, tem vários acessórios. Eu falei, meu Deus, acessórios? Acessórios. Eu fui usar essa palavra, acho que, tipo, ano passado, sabe? Então, é impressionante como as crianças estão se desenvolvendo a partir de estímulos que a gente não consegue controlar, mas que estão dando para elas uma autonomia que a gente não sabe qual vai ser a consequência dessas crianças saberem mais do que os pais. E aí, o que acontece? Quando a gente vê esses influencers que estão ensinando a fazer live de NPC, uma rosa, ou então fazer, enfim, todas essas coisas. Nem colocamos o NPC no... Não precisava, mas não tem condição. Essas pessoas fazendo esse tipo de conteúdo e ganhando rios de dinheiro. Eu não tô falando aqui de, a pessoa ganhou R$3. Não, eu tô falando de milhares de dinheiro. E a pessoa tendo acesso a isso, como que você vai dizer para essa criança que ela precisa estudar, fazer uma faculdade, fazer pós-graduação, trabalhar tantos anos na empresa para chegar num salário de... E ainda mais que a hora que você coloca algo como o resultado. Porque, pelo menos pra mim, assim, você tem que ter uma carreira, tem que passar no concurso público. O carro, a casa, o casamento, o filho. Porque você tem que ter um trabalho que vai te dar um resultado financeiro, que vai te proporcionar, no mínimo, isso. Cara, Aí você pega uma pessoa que, sei lá, uma influencer, um cara que faz essas lives aí, e num dia só, ele, sei lá, R$100.000, ou 100 mil moedas. Não sei que país o cara tá. Então assim, mãe, peraí, eu tenho que fazer o quê? Pra ganhar isso num ano, o cara ganhou em 1 hora. E eu não vou nem falar sobre as plataformas de conteúdo adulto. Então. Que também é uma outra meio de ganhar dinheiro. Não, mas tá errado. Tá errado relacionado ao quê? Cara. Qual que é o seu parâmetro de certo ou de errado? Porque a punição às vezes é sutil, né? Tipo, fui descoberto, desculpa, não vou fazer mais. Aí saca o seu celular, num ambiente controlado, né? Sem ninguém vendo, na sua intimidade. E eu acho legal, aí a parte que eu gosto... É muito louco que a intimidade, ela tem outro conceito, né? Ela toma outra proporção nesse caso, né? O público e o privado, eles estão muito tênue. Tem um autor que ele dizia, eu não vou lembrar o nome dele, é um argentino, ele dizia assim, o capitalismo, ele vai dominar tudo, e quando ele domina, ele transforma tudo em produto, inclusive os seres humanos. E aí a gente olha, por exemplo, assim, itens que até um tempo eram caracterizados como pertencentes a uma religião. Eu vou usar o turbante como exemplo, mas eu poderia usar qualquer um outro. E aí você vê outras pessoas que estão usando um turbante, não necessariamente em contextos religiosos. A nossa intimidade era o lugar onde o nosso corpo, principalmente, era o lugar mais íntimo em que a gente só dava acesso a ele a pessoas que a gente queria. Hoje em dia, parece que isso se perdeu. Por quê? Porque a gente está trocando essa intimidade por dinheiro. E esse dinheiro significa, muitas vezes, a aproximação da realização de um sonho. Só que isso... Ser feliz. Isso é hedonismo, de você pensar no... Mas quando a gente olha no longo prazo, as pessoas que fazem isso por um tempo, elas não relatam felicidade, elas relatam arrependimento. Então, será que muitas vezes a pessoa está indo buscar a felicidade, o que ela encontra no destino em que ela foi caminhando por um caminho de prazer, é uma infelicidade. Eu queria falar 2 coisas aqui. A gente falou sobre a parte da conversa em si e a parte dessa conotação de aula, né? Porque para mim parece fundamental essa perspectiva. De novo, essa relação do sujeito, onde ele acha que ele tá no controle de administrar a informação e não tá. Então ele recebe essa quantidade de estímulo, isso vai ficando. E vai se repetindo. E como ele não sofre nenhuma punição, vira um hábito. E a hora que ele fala, não tá legal, ele não consegue sair. É sutil, cara. É um labirinto que a gente não pensa como que a gente chegou. E como que você volta desse labirinto se você não sabe como você chegou ali? Exato. Essa foi uma ótima analogia. É um labirinto, exatamente isso. Você fala, eu tô aqui, tô entendendo a parede, sei que ele tem um caminho pra frente e pra trás, só que eu não consigo ver o todo. Eu não consigo ver o todo. Exatamente. Como se eu estivesse dentro da ilha, eu não consigo ver a ilha. Eu até escolho alguns lugares pra ir, mas parece que tem alguma coisa que... Que o Wesley chama de... Eu acho muito legal esse termo. É como se fosse uma incompatibilidade evolutiva. Mas a quantidade de coisas que acontece agora, ela é tão maior do que a minha capacidade de administrar tudo isso. Então o cérebro administra. Mas de uma forma bem tacanha, assim, bem nas coxas, sabe? Porque acho que o processo que as coisas acontecem, como você falou, de repente esse influencer tem uma linguagem tão persuasiva que vai fazer com que você queira buscar aquela informação, com que você acorda às 7 da manhã, a primeira coisa que você faça, antes de abrir o olho e já pegar o celular, né? Por que aconteceu ontem? O que aconteceu hoje? Então você quer essa informação a todo momento, né? Não que você realmente precisa dela. Mano, deixa eu saber o que aconteceu no mundo. Mano, o mundo, cara. Você Daqui a precisa pouco... saber na sua casa. Ele é dividir de gaveta, né? Como você vê no mundo e o assunto tá em gaveta. Os assuntos é aquilo que a gente falou.
Tem assunto tanto quanto é tipo. É, Daqui a pouco você intoxicação. entrou numa coisa que você não sabia que existia, né? Ou no acesso à pornografia, ou acesso a um tipo de droga, ou sei lá, uma coisa mais sutil, mas com alto índice dopaminérgico pra te viciar. Aí você tá acessando aquilo, daqui a pouco você aquilo lá é gostoso, toda terça à tarde, essa coisa, né? No behaviorismo tem isso, e na TCC, da Operação Estabelecedora Aham. e do esquema. É. Então é uma terça à tarde, seu cérebro fala, pô, hoje é terça, sofá, depois do almoço. Tédio. E ele capta e fala assim, qual que é o comportamento que a gente faz mesmo de terça, que deixa a gente mais tranquilo, né? Que é o hedonismo. Sim. Na verdade, um site aqui ou qualquer coisa assim. É. Aí você fica lá 1 hora. E você sabe que eu acho que, ainda trazendo essa questão dos influenciadores, a gente tá vivendo uma era em que as pessoas estão atuando na metacognição. O que é isso? Quando a gente olha pra, sei lá, a venda de um produto, até um tempo atrás a gente pensava muito no valor que aquele produto ia agregar para nossa vida. A gente pensava muito sobre, eu vou vender esse produto porque ele vai transformar a vida de pessoas. Hoje em dia isso não é mais necessário. Eu estudo técnicas de persuasão e eu vendo o que eu quiser. Independente da diferença que aquilo vai fazer na vida das pessoas. É claro que eu digo que vai fazer diferença, mas a intenção real de algumas pessoas, de alguns influencers, não é essa. E o grande problema é qual? É que ele vende de um jeito tão bacana, baseado nessa metacognição, ou seja, nessa capacidade de usar a linguagem, de tocar os seus sentimentos, de tocar o seu desejo, de fazer você sentir uma urgência, uma emergência por ter aquele produto, em benefício próprio daquela pessoa. Então, ela ganha rios de dinheiro à custa da sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade, essa palavra, exato. Porque todo ser humano é vulnerável. Exato. E não é objetivo, né? Não é um objeto hoje. Você compra ideias, você compra Experiências, experiências, valores. Né? As pessoas não se deslocam mais, assim, ou o objeto não chega pelo correio, né? Grosso modo. Né? Você compra isso. Você compra comunicação. E ela não tem peso, não tem forma. E é curioso porque eu atendo pessoas que são compradores compulsivos. E qualquer compulsão, ela traz isso. É uma sensação de que, nossa, eu sinto tanto prazer que parece que o nível de controle que eu tenho de comprar uma coisa é muito legal. Eu saber que eu posso isso. Que A pesquisa, né? Não tem o lance da pesquisa. E eu posso fazer isso. E tenho vários clientes que não... De poder. Tem vários clientes que não necessariamente são compulsivos no comportamento, mas que quando você vê, eles têm carrinhos em todos os sites de compra. Então eu tenho um carrinho pronto, até em sites de viagens. Eu tenho a minha viagem perfeita no carrinho da empresa que vende isso. E aí quando você vai ver, não faz sentido do ponto de vista da realidade, mas do ponto de vista da subjetividade, objetivamente não faz sentido, mas subjetivamente faz muito sentido. Aquela pessoa tá buscando uma satisfação, um prazer que fazer aquela compra ou aquela montagem de carrinho traz para ela. Aí o que acontece? A empresa, sabendo que a pessoa... Isso que eu fico muito louco. Porque que acontece? Tem sites que você, em 2 cliques, você faz a compra que você quiser. Exatamente. Aí a empresa, sabendo disso, não, peraí, ó, existem pessoas que elas vêm aqui, elas preenchem o carrinho, mas elas não compram. Aí você tem como rastrear qual o comportamento dessa pessoa, enfim. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um mecanismo dentro do site, dentro da plataforma de venda, que ela vai comprar, ou seja, ela tem um período de experiência que ela tá feliz, comprou, passou o cartão, putz, fudeu, passou o cartão. E agora, o que a gente faz pra pagar isso aí? Aí, então é tão rápido a felicidade e o arrependimento? Exato. Eu tenho um cliente que ele trabalha... Gente, isso é um cargo. Existe um cargo em uma empresa que o objetivo desse cargo é definir estratégias para as pessoas que, 1, não entram no site, 2, entram no site, mas não compram, 3, compram, mas compram menos, 4, e aí vai. Quando você entra lá no site, já vem, parece que o produto perfeito para você. E aí você clica e não compra. Mas daqui a pouco você vem um e-mail para você, olha, você esqueceu no carrinho. As janelinhas com os outros produtos são bem parecidos. Dentro do Instagram, do Facebook, chama Pixel. Então você cria um pixel pro site, e aquele pixel ele vai identificar o seu comportamento. Não, peraí, se ela clicou e não comprou, então eu vou mandar outra coisa pra ele. Aí você fala, pô, é pra mim. Não é que é pra você. É um sinal divino. É um sinal de que isso é uma coisa que eu preciso comprar. E as Aí, pessoas... a hora que eu vou programar, e é muito louco, a hora que eu vou programar tipo, o meu marketing, eu falo assim, ó, eu quero enviar isso daqui só pra quem tem iPhone. Aí você, no conteúdo assim, você que tá assistindo isso aí do seu iPhone 12, não quer comprar o iPhone 15? E a pessoa, meu Deus. Caramba, é pra mim. É um sinal divino. Davi Campos diz, assunto sensacional. É meu primo. Viu, Davi? Que bom, Davi, fico feliz. Falou com um coraçãozinho. Meu primo. Ô, Ed, então, eu acho que a parte que me interessa é poder... Eu gosto dessa palavra também. É como se fosse dar essa psicoeducação, sabe? Porque nós somos vulneráveis. Sim. Inexoravelmente. Sim. A questão não é o tempo todo, necessariamente,
Só que como a quantidade de informação ela é abundante, ela vai te pegar. Porque o tempo todo você tá recebendo informação. Sim. E aí entra em conflito porque me parece que faz sentido. É uma expansão da população baseada numa cultura de venda, né? De capitalismo. Então as pessoas querem vender, porque também existe um histórico de você precisa se superar, você precisa chegar lá. Quem é meu público, aí tem esse tipo de discurso. Vendendo. Eu nem sei quem tá comprando hoje. O nicho, gente... Porque eu não vou apertar a mão da pessoa na loja. Ô, Fabrício, como é que você tá? Tudo bem? Vai comprar hoje? Hoje não. Porque isso virou global. E parece que é perda de tempo fazer isso. É exato. Nem dá tempo mais, porque que eu tô comprando no Mercado Livre, eu não sei nem de que eu tô comprando. E às vezes tá lá, né? Vendido por não sei quem, mas revendido por não sei o que lá. Eu nem sei quem tá entregando. Um vende, outro revende, um outro entrega. De quem que eu cobro, por exemplo, hora que tem algum problema. Mas aí você consegue devolver ainda. Você devolve, chega, o porteiro, ou você fala, não vou receber. Aí você dá aquela coisa, não fiz cagado, então eu tenho a chance de comprar de novo, né? Sim, sim. E me parece que as pessoas buscam cada vez mais esse tipo de situação. Pelo menos eu, tipo, se eu puder comprar algo pelo Mercado Livre que eu vou comprar hoje, vai chegar amanhã, eu não vou ter que sair de casa, eu não vou ter que ir na loja, eu posso devolver porque eu tenho, como comprei pela internet, eu tenho 7 dias pra devolver. Eu tenho, de repente, falando do Mercado Livre especificamente, é uma plataforma que tem uma credibilidade, onde se der algum problema, a plataforma assume o risco. Eles conseguiram fazer isso, né? Então o que os caras estão fazendo? Cara, eu tô tirando todo o BO da compra aqui, ó. Cara, eu acho lindo saber sobre o aparato biológico. Então, o teu cérebro, sob estresse, ele recorre a hábito. Sim. Então, o estresse é inevitável. Sim. E o hábito também. Então, o que te estressa e quais são os hábitos que você tem. Então, eu tô aqui, ó, passo por um negócio em casa, chego, meu filho foi mal na prova, sei lá, minha mulher gritou comigo. Daí eu tô lá, o tablet tá ali, de repente eu entro no Mercado Livre, ou acesso uma pornografia, ou, sei lá, qualquer coisa que seja disfuncional. Ou na busca de um alívio, né? Exato. Porque a hora que eu tô focado aqui, o sistema atencional faz o quê? Porque aquilo é muito dopaminérgico, é muito palatável. Sim. Aí aquele estresse, ele diminui. É o que o teu cérebro faz, então a gente sabe. Quando passarmos por eventos estressores com essa conotação, esse comportamento nos alivia. Exato. E não é que ele conversa com você. Não. É automatizado. Comportamento automatizado. E é muito curioso isso, porque se a gente avançar, pegar essa nossa conversa e avançar alguns anos, a gente vai ver que esse jeito que o capitalismo tá fazendo a sociedade funcionar, ele é quase que antissocial. Porque a gente vai se relacionando cada vez menos com pessoas e a nossa felicidade, somos seres sociais. O ser humano é um ser social. Zebras são sociais, abelhas são sociais, mas o ser humano tem várias características que diferenciam, e entre elas é a possibilidade de planejar futuro e de avaliar passado. Você não vê um gato arrependido porque, nossa, aquele dia eu não peguei aquele passarinho, que dia triste. Não, um gato não faz isso. A rainha tem um gato. Eu tenho um gato. Rainha é perto do meu dono. Puta. Nossa, como foi errado aquilo que eu fiz. Não tem. E também não tem pensando assim, nossa, já sei. Se ele passar aqui perto de mim, eu vou me vingar daquele dia que ele colocou pouco sachê pra mim. Não tem isso. Então, quando a gente olha pra todo esse aparato humano que leva a gente a agir desse jeito, e a gente sabe que o ser humano é social, a gente tá se relacionando menos por conta do desenvolvimento do capitalismo que faz a gente comprar com um clique, não necessariamente com uma conversa. É perigosíssimo pra nós esse jeito de viver, porque parece que tira de você a possibilidade de se conectar com outras pessoas e ver que você tem características em comum com outras pessoas. Eu tenho clientes que falam, Ed, eu chego num lugar público e eu começo a querer vomitar. É o corpo dizendo, ó, não aceito isso. É uma reação que tem quando você está intoxicado. Então você comer um alimento estragado, você vai vomitar porque aquilo não vai te fazer bem. Só que você está num ambiente em que você é um ser social. Então vai te fazer bem ter contatos sociais. Mas o seu corpo reage como se aquilo fosse te fazer mal, entende? É uma dissonância cognitiva, né? Mas isso é muito... Eu sinto umas coisas assim, Ed. Por exemplo, a gente vai em eventos sociais, eu fico... Cara, parece que aciona um alerta já. Tipo, cara... Tô em perigo. E não tem um perigo real. Não. E aí eu tô lá em perigo. E às vezes rola um assunto aqui. Só que o assunto acaba rápido. Aí já bate a ansiedade de qual é o próximo assunto. Quanto tempo eu vou ficar aqui? E os pensamentos, eles... Né? A default mode network. Os pensamentos automáticos e catastrofizados. Eu vou encontrar com uma pessoa, mas peraí, quem que vai estar lá? Tá, mas a gente vai estar na mesa. E aí, sobre o que a gente vai falar? E aí, nossa, mas será que... De repente, é que no seu caso, acabou não acontecendo isso. Mas será que eu tenho tanto conteúdo interessante pra conversar com aquela pessoa? Será que eu vou conseguir conversar com ela? Será que ela vai me achar legal? E não é linear, assim, né? Não. Como se fosse, né? Tipo, aí entra... Peraí, por que será que eu tenho esse pensamento? Quais são as condições que fizeram que eu tenha esse pensamento? Da hora que eu saio de casa até a hora que eu chego num lugar... E isso é muito forte, né? Compartilhar isso é muito forte em mim, muito forte. E todo o processo terapêutico e todo o processo de visita sobre esse tipo de coisa me ajudou, assim...
de conseguir sustentar, ficar 4 horas, 6 horas no lugar. Mas me parece que é uma sensibilidade. Claro. Então, se extrapola o tempo combinado, cara, não é que ele entra na fase amarela, já pula pra vermelha. Então, a gente foi, por exemplo, no evento. Amor, eu adorei o evento, tá? A gente foi, Na verdade, isso aqui é só um teste pra você estar assistindo, viu, Paulo? num evento com as pessoas que estudaram com a minha mulher e tal. E, cara, eles têm uma tribo enorme. Gente de 17 anos a 50. E eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Ah, mas você já viu aquela pessoa? Eu já vi o Jordan na TV também, não quer dizer que eu conheço ele. E aí, cara, não tinha nem isso, não tem conversa, não consigo entrar em nenhuma... Daí fica o tempo todo no processo de não lembro. Cara, aí fica evidente pra mim o processo, sabe? Aí eu converso, sério, eu faço ideia do que tá acontecendo naquela conversa. Sim. E aí rola, vai, tal. E aí deu o tempo, acho que deu o nosso tempo, vambora, vamos. Eu só vou no banheiro. Não, tudo bem. A pessoa fala um negócio. No segundo negócio já... Eu vi a transformação acontecendo. E isso eu acho intrigante compartilhar. Porque é como se eu recebesse esse estímulo. Aí a amígdala ela inibe o córtex pré-frontal. Eu perco assim, a noção de... Como é que é mesmo? Né? Socialmente aceitável. Não vou bater ninguém, Sim, não vou... Aí eu começo a ficar muito mais impulsivo. Sim. E percebo que a respiração fica curta. Parece que eu tô numa savana. E aí as coisas acontecem. O que sacar? Nada. Né? Tá tudo bem? Tudo. Já pega o carro da ré, já para na porta, sabe? Um monte de acontecimento. E assim, né? Tem 2 pontos. Um ponto é legal, estabelecer o processo. Isso foi maravilhoso e lindo pra mim. O segundo ponto é me aceitar também. Sim. Sabe? Do tipo assim, cara, ok. O que aconteceu consequentemente? Reduziu o tempo do impulso. Então dá. Só que minha rede de apoio, a questão social, ela fala assim, putz, você tava pilhado, né? Tava. Aí já diminui. Porque parece que eu não tô mais sofrendo nenhum tipo de perigo. Sim. Cara, eu preciso contar isso pra vocês, porque é do caramba, cara. Sim. Não, e você entender isso, a pessoa que tá com você entender isso Nossa, daí... É libertador. Eu brinco que o processo de terapia, Michael, ele vai fazer quase que um resgate de você como se você tivesse sequestrado mesmo. A terapia, ela devolve a pessoa pra ela mesma, porque eu tiro de você a capacidade de ficar num piloto automático o tempo todo. E aí, quando a gente pensa nessas situações que vocês relataram, a gente tem E aceitação me parece uma palavra maravilhosa, cara. Porque você para de achar que você tá errado. E você só começa a aceitar quando você conhece. Exato. Então não tem como você aceitar uma coisa que você não percebe acontecendo. Por isso que eu digo, tem antes, durante e depois. O antes é quando você tá pensando naquele monte de coisa, aquele monte de pensamento tá vindo e você simplesmente fica ali, ó, levando quase que uma surra de pensamentos e você não percebe. Tanto que tem gente que leva uma surra tão forte que não vai. Ele gasta toda a energia pensando sobre o evento que vai acontecer e não vai pro evento, porque aquilo foi muito cansativo. E aí quando a pessoa vai pro evento, ela começa às vezes a tentar fingir ou tentar controlar, porque não dá pra controlar, você tá tendo reações biológicas, reações psicológicas em meio a um contexto social ali, e a pessoa fica tentando controlar e não consegue relaxar. Por isso que a aceitação é importante, porque quando você tá naquele momento, e você diz, olha, o meu corpo tá reagindo de um jeito que eu não gostaria que ele reagisse, mas ele tá reagindo. Então cabe a mim me acolher, ou tentar entender, por que será que meu corpo tá reagindo Legal. assim? Às vezes, você perguntar pro seu corpo, pra sua ansiedade, pra sua tristeza, pra sua raiva, o que ela tá tentando te dizer, isso já te ajuda a ter um processo de aceitação. E autoestima, Ed? Autoestima total, Sabe cara. por quê, Michael? Isso aí vai fazer você entender que essa emoção negativa, ela tem uma intenção positiva. Por exemplo, quando você tá lá ansioso, com medo das pessoas pensarem um monte de coisa sobre você, e você pergunta, mas ansiedade, por que você tá fazendo eu me sentir assim? Se a ansiedade pudesse falar, ela provavelmente diria, porque eu não quero que ninguém te maltrate. Eu não quero que ninguém te faça sentir vergonha de ser você. Eu quero te preservar. Você sabe como dói isso. E a tristeza? Tristeza, por que você não quer que eu faça as coisas? Ah, porque eu tô com medo de você ir lá e fazer alguma coisa e de repente ser pior do que você não fazer nada. Exato. Você se arrepender do que você fez, em Olha vez que de você legal, se arrepender cara. de ter ficado quieto. Você dá legal voz que pra abstração, essa né? fala é bem pedagógica no sentido de... Isso, cara, você dá voz pra que você tá abstração, fazendo, cara. né? Não é? Sim, Porque é abstração. Exato. Eu te dou um soco, daí você fala, o que tá acontecendo? Ah, eu chamo de dor. Mas daí é uma dor, ela toma, porque tem uma hemorragia eterna. Na hora que você conhece o processo, parece que te dá mais subsídios. eu te devolvo pra você. Exato. Gente, a terapia, no processo terapêutico, Antes de começar a falar disso, que é uma coisa que eu percebo em algumas pessoas, e tipo, ah não, vou fazer terapia, vou lá falar com um estranho. Não sei como é lidar com isso daí e qual é o benefício da terapia, enfim. Acho que é importante falar disso, porque eu penso que a gente passou por um período de muita negação da ciência, muita negação da saúde, muita negação de vários aspectos que podem auxiliar e podem ajudar muitas pessoas, e por um preconceito, as pessoas, não vou. Vou falar para um estranho.
Mano, ele não vai resolver o seu problema, ele não tá ali, ele nem te conhece, mas ele vai ajudar a você passar por isso. Sim. Possibilidades. Você sabe que eu recebo muita gente que diz, eu atendo Brasil e mundo, eu atendo online também. E até em decorrência também desse desenvolvimento em RH, eu aprendi línguas, então atendo inglês, atendo espanhol, atendo em português. E é impressionante como, às vezes, a falta de palavras naquele idioma faz com que a pessoa não sinta aquilo, enfim, não consiga dar um nome para aquilo. E aí o benefício da terapia é esse. Às vezes eu tô falando inglês com a pessoa e a pessoa fala, não tem como eu te explicar. Eu falo, sabe como que a gente chama isso em português? Aí eu trago pra pessoa a palavra. Às vezes, por exemplo, saudade. Saudade, a gente chama em português isso de saudade. É quando você sente falta de uma coisa que você viveu com a pessoa, mas mesmo que você esteja com a pessoa, você ainda sente falta. Porque você não tá ausente, a pessoa não tá ausente, ela tá ali do teu lado. Mas você sente falta de uma coisa que você viveu com aquela pessoa. Isso é saudade. Então, às vezes, eu faço esse processo. E faz tipo um neologismo pra pessoa. Ela vai aprender, vai falar português sim, sabe? Então, eu digo que a terapia, ela tem essa característica de tirar a pessoa de um sequestro que faz a pessoa nunca tá olhando pra ela mesma, ou quando tá olhando, ela tá olhando de um jeito que ela acha que ela é protagonista, quando na verdade ela é espectador. Isso é uma dica de ouro. Você não é a voz que fala na sua cabeça. Você é o ouvido que ouve essa voz. Temos um livro pra isso, né? Eu gosto disso, a gente traz gente aqui que cada vez que termina a frase tem uma referência, sabe? Não é eu tô tirando do nada. Não, de jeito nenhum. Acho que esse tanto de pós-graduação... Mas eu acho importante também, Ed, assim, não tô tirando do nada, mas também não significa que não tem o eu falando. Exato. Então eu tô buscando a fonte e tô ficando cada vez mais robusto, eu e a fonte. E esse é o meu jeito de fazer terapia. A técnica, ela é a mesma para todo mundo. Se você olhar, por exemplo, pro esporte, já que a gente tá aqui com 2 educadores físicos, o vôlei tem regras, o futebol tem regras, Sim. mas cada jogador joga de um jeito. Sim. E tem habilidades, e vai desenvolvendo habilidades que impressionam até quem não entende de esporte. Às vezes você olha e fala assim, meu Deus, olha o que essa pessoa conseguiu fazer. Ginástica olímpica é um exemplo. Aqueles saltos de mergulho também são outros, gente. Me atrevendo a falar de esporte com vocês. Não, fica à vontade, a gente tá se atrevendo de falar de psicologia com você. Então eu gosto muito da gente olhar pra isso, da gente olhar pra essa nossa realidade, pra esse nosso jeito de ser na terapia, porque é completamente diferente de tudo. Se você chega pra conversar com alguém numa mesa de bar, você vai ouvir, não fique assim. Nossa, mas você tinha que agradecer pela vida que você tem. Por que você tá desse jeito? E na terapia, eu não vou fazer essa pergunta pra você. Eu vou te ajudar a encontrar essa resposta. Legal. Então, quando você chega pra mim e diz assim, Ed, eu tenho um cliente que ele disse assim, ó, eu tenho um salário mensal de 40 mil reais e eu só vou ser feliz quando eu tiver um salário mensal de 55 mil reais. Eu tenho clientes que dizem, cara, isso não faz sentido. Eu tenho pessoas que estão ouvindo agora e não acham que isso faz sentido. Mas para aquela pessoa isso faz sentido. Às vezes ele não sabe por quê. Porque se ele falar isso para alguém, a pessoa vai criticar, dizer, nossa, mas você já devia estar feliz. Olha isso. E vai trazer estatística. Você recebe mais do que 99% da população mundial. Exatamente. Mas o cara vai falar pra você, foda-se. Exatamente. Então, eu trago pra pessoa, tá, vamos entender por que você sente isso? Ótimo. E em vez de simplesmente dizer, suprime, esquece, engole, vai, passa por cima, se atropela, entra num piloto automático. Olha que legal, Ed, que você falou, me deu um puta insight. Aquela analogia que fizemos sobre o tempero, me parece que, grosso modo, a terapia ela faz assim, ó, então... Você tá aqui as tuas experiências e tem lá páprica, sal. Então na terapia a gente faz o seguinte, ó, eu tô cheio de objetos, a gente vai tentar separar o sal da páprica e olhar a quantidade, o quanto o sal tem, saca? Parece que é como se a gente olhasse no microscópio. Se não separar, pelo menos identificar. Isso, onde, testar por gotinha, sabe? Aquilo ali é o sal. Ó, eu não consegui separar o sal, mas vamos experimentar se essa gota aqui, ó, dessa extremidade tem o mesmo sabor dessa gota da outra extremidade, sabe? É como se tornasse o sujeito... protagonista. Né? Exato. Sei lá, pós-doutorado na própria vida. Eu digo sempre, no primeiro contato que eu tenho com qualquer pessoa que busca terapia, eu digo, olha, eu sou especialista na técnica, na ciência e na terapia, mas você é especialista na sua vida. Então não é hierarquizado, a pessoa não vem lá pro Ed Salvador ajudar a pessoa a sair de um buraco que ela não sabe sair. Mesmo que na cabeça dela, de repente, seja. Sim, mas isso já muda na primeira sessão, porque eu sempre busco, e é uma das técnicas das terapias de maneira geral, principalmente da linha comportamental e da linha cognitiva, a gente estabelecer uma parceria. Então eu não sou a pessoa que olha pra você e diz assim, nossa, você escolheu usar uma roupa amarela porque, sei lá, você tá precisando de dinheiro. Você é do Sagitário. Isso é importante. Aí você não vai poder falar disso, eu vou deixar você terminar seu raciocínio. Quer dizer então que no final de ano,
Não passar o Réveillon. De amarelo, não traz dinheiro. Laranja, Ó, de mas, verde. cara, o Ed não pode falar isso. Pra psicologia, não, mas eu não vou. A psicologia não é a única ciência, não, tá? A gente precisa um corte polêmico, vai. Eu tenho clientes que vêm com umas visões que eles dizem assim: Ed, aconteceu isso porque aquele dia eu, sei lá, tava ouvindo música tal, ou tava fazendo coisa tal. Eu falo, tudo bem, mas eu não consigo te dar uma resposta da psicologia. Não significa que outras ciências não tenham. Isso acontece muito com sonhos. A terapia cognitiva comportamental, ela não fica analisando o conteúdo de sonhos. Tem algumas linhas terapêuticas que analisam. Ah, você sonhou isso porque por causa daquilo. Tem algumas outras explicações que são dadas. Pra mim, pra terapia que eu sigo, não é importante o conteúdo do sonho, é importante é importante a interpretação que você dá pra aquilo. Isso. Então, porque no final das contas, né, nessa perspectiva é isso que importa. Sonhei com a aranha, tá? Isso significa traição. Pode ser. Do que você tá falando, né? Vamos investigar o que significa traição pra você. De quem você tá falando, né? Acho que de forma sutil. E eu tenho aracnofobia. Então, assim, se eu ver uma aranha uma vez, eu tava passeando com o meu cachorro. A probabilidade de você sonhar com a aranha é grande. Eu tava passeando com o meu cachorro, olhei no lado da parede, tinha uma aranha gigantesca. Na minha cabeça, ela tinha uns 45 centímetros. Devia ter uns 3. E ia pular em cima de você a qualquer momento. Sim, e ela tava ia lá me quieta. estrangular e todo, enfim. E aí o que aconteceu? Toda vez que eu vou passear com o meu cachorro e eu passeio pelo mesmo caminho, não é involuntário. Eu olho pra parede pra ver se tem uma aranha lá. Você falar disso. Olha o hábito de se defender, né? Mesmo eu, Ed, conhecendo da psicologia de hábitos e entendendo que isso é uma característica comum do ser humano, eu não tô imune a isso. Então, eu acho que isso faz com que a nossa relação terapêutica de parceria faça muito sentido. Sim. Porque eu não sou o cara, o sábio, o guru, o Deus que vai ajudar as pessoas a partir de um lugar de superioridade. Não, eu vou ajudar a partir de um lugar de igualdade ali. E aí o meu receio é isso. Eu acho que vale a pena mencionar, você não pode, e eu posso ainda porque eu não sou formado. Que não é porque você é mecânico que você manja de carro. Não é porque você é psicólogo que você manja de terapia. Então tem muito, assim, isso é... E aí entra no conflito do mercado. Então tem o preço lá, né? Tem alguém que tem o preço dele, tem outro que tem metade do preço dele. De repente, aí, de novo, né? Me parece que são inúmeras possibilidades. Pode ser que a pessoa seja mais barato, porque ela não seja competente o suficiente. Pode ser que ela seja mais barata, porque ela tá passando por uma série de eventos que ainda ela não consegue pôr o preço que ela quer, ou ela trabalha no serviço público, que tá, né, massacrando ela tá atendendo 20 pessoas por dia, e a pessoa bate na porta dela, próximo. Eu posso te falar uma coisa que muitos coaches e influencers falam e que, cara, eu não vou ter uma resposta tão rápida pra vocês, mas que faz muito sentido na minha prática. A pessoa que cobra mais nesse tipo de serviço de psicologia, porque não é só psicólogo que tem feito esse trabalho de desenvolvimento humano. A pessoa que cobra mais caro, ela sente que ela merece mais, mas muitas vezes ela não merece. Eu conheço pessoas que cobram o triplo do valor que eu cobro. Não tem relação necessariamente com dinheiro, né? Não. Na verdade, é a mensagem subliminar do dinheiro na coisa, né? Exato. Então, a psicologia econômica, ela explica isso. Legal. Eu tenho pessoas que não têm formação em psicologia aqui na cidade, cobrando o triplo do que eu cobro com todas essas pós-graduações. E veja isso, E eu não me sentiria confortável de cobrar aquele valor por conta da minha história de formação e também daquilo que eu contei dos meus pais. Então, eu também tive um contexto em que o dinheiro teve um valor pra mim diferente, talvez, daquela pessoa que cobra o triplo do que eu cobro sem ter a formação necessária ou sem ter esse cuidado que a gente tem que ter porque tá sob a avaliação de um conselho de psicologia. A pessoa não é psicólogo, ela não tem um conselho que vá guiar a atuação dela. Então, ela cobra lá o que ela quiser. E eu não me sinto confortável por isso por conta da minha história, entende? E olha como é complexo. Daí você é atendido por um sujeito, primeiro que de repente ele nem tem lá no Instagram dele o CRP. Ele não tem, beleza. Só que tá escrito lá, né? Terapeuta, por exemplo. Daí ele coloca lá, traçando perspectivas de uma vida coesa. Caralho, que legal, faz de efeito. Daí ele começa a colocar lá, por exemplo, neurotransmissor. Daí ele coloca, você sabia que a pedra de quartzo, ela é composta por átomos, dentro dos átomos tem quark, que são atividades elétricas. Ele começa a associar os dois caminhos por uma série de explicação complexa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ele começa a colocar umas pessoas discursando, tipo, não, nossa, eu me senti bem, me senti melhor. Aquela pessoa poderia se sentir melhor com qualquer coisa. E aí, ó, volta de novo pro capitalismo. Tem pessoas que ganham dinheiro vendendo depoimentos. Parece mentira, mas tem. As pessoas, elas vendem depoimentos sobre produtos, depoimentos em vídeo tem um preço e depoimentos digitados tem outro. Vocês têm noção de que a gente está vivendo uma sociedade em que a imagem conta tanto que às vezes a pessoa ela não se preocupa em desenvolver o conteúdo ou a profundidade que aquilo demanda para impactar a vida de outras pessoas, porque a imagem já é suficiente para ela vender. É surreal isso, mas isso existe.
E aí um sujeito tá vulnerável. E eu não sei se aceitar isso ou se tentar combater isso é tipo, qual a melhor opção. Como você falou, a gente mudou, tá? A criança percebe que ela pode saber mais que eu vou. Antes não tinha isso. Então a gente mudou. A sociedade que a gente tá, o que nós vivemos hoje, a não ser que alguém, principalmente nesses casos, que é algo que me incomoda, alguém chega, peraí, se você fala que você faz isso, você tem que passar por um conselho. Não porque E aí começa a dar razão aos conselhos estarem ali pra quê? Quem que é o charlatão que tá ali vendendo um bagulho que não funciona? Sim. Ou que ele conseguiu atender tantas pessoas e que funcionou com 100, mas funcionaria qualquer coisa que esse 100, né? Então esses 100 não são válidos para resultado científico e tudo mais, terapêuticos, né? Ou então a gente fala, tá bom, então eu vou nadar nessa onda aí. É triste isso. Então quer dizer que ao invés de falar isso, tem que falar isso. Porque essa palavra vende mais que essa. Vende mais quando? Vende mais se você colocar em tal lugar. Mas e se eu for em outro aplicativo? Não, aí você tem que falar outra palavra. O Google Keywords está aí para isso. Gente, eu sofro muito com redes sociais. Eu posto conteúdo, eu faço conteúdo, mas esse conteúdo que eu faço não é para conseguir clientes, até porque eu não tenho mais espaço na minha agenda. Então, assim, não tem condição de eu ficar fazendo conteúdo para conseguir clientes. Só que tem pessoas que elas vendem, por exemplo, cursos gravados. Eu não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que muitas vezes uma pílula que vai servir para todo mundo, ela desconsidera a sua história, ela desconsidera as suas experiências, ela desconsidera inclusive os seus planos para o seu futuro. E ela diz, isso aqui é o que você precisa e pronto, engole essa pílula e seja feliz. E aí você fala, nossa, eu não tô feliz. Claro, porque aquilo ali não era o que a peça de quebra-cabeça que encaixava no que você já tinha. Mas como estava todo mundo comprando, parece que fazia sentido. Então esse é um medo muito grande que eu tenho com relação à criação de conteúdo na internet, porque ali eu tenho um tempo, eu não posso fazer vídeos acima de 1 minuto e meio, porque senão eu não consigo que ele entregue. E aí, ok, se o meu objetivo não é conseguir mais clientes, mas é impactar pessoas, eu preciso seguir essas regras da rede social. Só que aí a pessoa chega pra mim e diz assim, Ed, como que eu faço pra curar a ansiedade em 1 minuto e meio, igual você falou no seu vídeo? Entende? É bem delicado isso. Exato. Isso eu sinto isso às vezes. Quero passar um conteúdo, uma informação, e eu fico, cara, não quero promover solução, quero promover reflexão. Exatamente. E aí você fica ali escolhendo as palavras, não pode ser muito rebuscado, porque talvez a pessoa não entenda, ou não chegue, ou não dá ligação com a ideia anterior. Você fica, nossa, cara. A rede social é um negócio bem complexo, porque ao mesmo tempo que eu quero, mas eu quero falar do meu jeito, só que o jeito que eu falo não gera um engajamento que vai ser suficiente para eu continuar falando desse jeito. Aí você fica nesse... Putz. Eu tenho uma fala para todos os meus clientes também na primeira sessão, que eu digo assim, eu não vendo o resultado, eu vendo o processo. Porque o resultado, gente, ele depende de tanta coisa, inclusive de coisas que a psicologia não explica. Eu tenho clientes, por exemplo, que vieram assim, Ed, eu vim fazer orientação de carreira com você. Eu tô nessa posição, nessa empresa, mas eu não tô feliz, eu tô até triste, tá doendo ficar nessa posição. E aí a pessoa faz o processo comigo e no final surge uma vaga numa empresa maravilhosa, com um salário maravilhoso, que é o que a pessoa sempre quis e a pessoa é aprovada naquele processo seletivo. Eu não consigo dizer que isso é por conta do meu processo de orientação profissional de carreira. Mas eu consigo dizer que essa pessoa ter passado pelo processo de orientação de carreira aumentou muito a chance dela conseguir aquilo. E essa é a grande diferença dos charlatões. Eles já chegam prometendo o resultado, eles não prometem o processo. E aí você quer o que na sua vida? O resultado. Não dá nem chance de dúvida, né? Esse que é o lance. Eles prometem um resultado, e aí em algum momento, você comprou o curso da pessoa, fala, não, mas eu não tô aqui, mas você prometeu o resultado antes de eu comprar. Agora que eu comprei, você tá falando que não, mas... E você fez errado e você não chegou no resultado porque o problema tá em você. Para você chegar no resultado, você tem que fazer um processo que demorou não sei quanto tempo. Pô, por que você não falou no começo isso? Não, porque não mas vende. se eu falar no começo, não vende. Exato. Poxa, caramba, hein? Tá vendo? Felicidade e autoestima Então, parecem que são assuntos simples, né? A gente vai ter que marcar a segunda aula, gente. A segunda sessão. Tô à disposição. Eu adoro. Vai cair mais alguma coisa? Não, cara. Não tem como começar um assunto ele não ficar infinito, né? Se deixar... Eu queria só dizer que quando a gente fala de felicidade e de autoestima, a gente tá falando de coisas que impactam a nossa vida. E quando a gente fala da nossa vida, a gente tá falando do nosso dia a dia. Então, é muito importante que a gente entenda que felicidade e autoestima, elas não são conceitos estáticos, elas não são lugares que você vai chegar e pronto, eu estou aqui e vou ficar aqui para sempre. Não, a nossa vida, ela é fluida, ela é volátil, ela é, sei lá, ela é dinâmica. Então é muito importante a gente lembrar desse dinamismo, porque é saber que esse dinamismo existe que vai fazer a gente chegar
na aceitação. E a aceitação, ela é parte desse processo de você se sentir conectado com você mesmo e com a vida. Então veja, você entender que você não precisa ser perfeito, porque o mundo, ele não é uma coisa constante, vai te fazer você olhar para sua autoestima de um jeito mais fluido, e isso vai fazer você chegar no prazer, que é uma parte da felicidade. Se você tem um objetivo, e tem esse prazer e essa autoestima, fica muito mais fácil, porque aí você tem as três pernas desse tripé. A autoestima e a felicidade pensando em prazer e propósito. Legal. Show de bola. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a carreira do Ed, sobre os conteúdos que ele posta, segue ele nas redes sociais. Fala aí o... É o @psicólogo.edcarlos. Ed Carlos é um nome só. Meus pais criativos, né? edcarlos.max, M-A-X. Então, vocês me encontram em qualquer rede social, eu tô por lá também. Não vão ver dancinhas, tá? Nossa. Já Aí você quebrou sinto a galera. desapontados. Agora, né? Não vai ter live de um cliente, uma autoestima. Não vai ter isso. Imagina só, que louco um psicólogo metendo uma live dessa. Mais improvável, hein? Então é isso. Muito obrigado a você que ficou até o final. E nos vemos em breve. Algo mais? Não, é só isso. Não? Obrigado, pessoal. Ed, agradeço mais uma vez. Eu também quero Fiquei agradecer. muito feliz. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês Show. e ter esse tipo de conversa tão valiosa pra gente e também pra quem tá ouvindo. E agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que tá acompanhando, que tá me seguindo nas redes sociais. E até quem não tá também, quero aproveitar e agradecer, porque eu acho que isso é uma missão de vida. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz porque eu vivo o meu propósito, eu tenho prazer enquanto estou vivendo aquilo, e isso me dá uma autoestima muito bacana. Então, não é uma coisa que eu faço sozinho, eu faço graças a pessoas como vocês que estão aqui falando comigo e as pessoas que estão ouvindo. Então, muito obrigado. Legal. Show de bola, galera. Então, depois desse encerramento lindo que o Ed fez, muito obrigado, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, valeu! Foi caindo só.